Você sabe quanto realmente custa fazer um bolo desses? Hoje eu vou abrir todos os custos desse bolo com vocês, desde o ingrediente até aqueles gastos invisíveis que a gente muitas vezes esquece de colocar na conta. E no final, eu vou te contar por quanto eu vendi esse bolo e quanto realmente sobrou para mim. Será que realmente vale a pena fazer? Então fica comigo até o final do vídeo para te descobrir. Bom, gente, eu sou a Tatiane Martim, eu trabalho com bolo e salgados dentro da cozinha da minha casa. E esse bolo que eu vou compartilhar com vocês, a montagem e os valores, é um bolo de uma encomenda minha. Esse bolo, ele serve 60 pessoas e o tamanho dele é 30 por 40, a forma que eu uso para fazer as massas do bolo. E como vocês já viram no início aí, os recheios que eu utilizei para fazer foi nata com morango, nata com bombons e brigadeiro de leite ninho. Esses foram os recheios, tá? A minha massa, que eu faço esse bolo, é aquela massa que vai ovo, farinha, açúcar e fermento. Aquela de 3 ingredientes, que no caso o meu são com 4 ingredientes. E eu já vou falar para vocês detalhes de quanto que eu gastei para fazer essa massa. A massa do bolo, gente, eu gastei... Foram 16 ovos no total. E porque cada massa, eu fiz 2 massas e cada massa eu fiz com 8 ovos. 8 colheres de açúcar, 8 colheres de farinha e fermento, tá? Cada massa. Daí, então, é multiplicado por 2, né? E no total, gente, eu gastei para fazer as massas foi R$14,97, tá? E depois eu vou somar tudo com vocês ali pra gente, né? Eu vou falando os valores e vou somar junto com vocês depois aqui, tá? E aí, gente, os recheios do bolo, eu gastei foi 4 natas, como vocês viram ali no início, né? Foi 4 natas que eu usei para fazer 2 camadas. Uma camada com morango e aí depois a outra camada com bombom. Cada camada foi 2 natas, tá? 2 potinhos de nata. E aqui o pote de nata na minha região tá custando R$11. Me conta aí na tua região quanto tá custando o pote de nata, porque eu sei que tem muita diferença dos valores de região para região. Esses recheios desse bolo que eu tô montando para vocês é o mais pedido aqui na minha confeitaria. Quem me acompanha aqui no canal vê sempre eu montando recheio com nata, gente. Então, quase todos os bolos que eu uso vai nata. E não é porque eu quero, é porque eu envio a minha lista ali, minha tabela de recheio para os clientes e eles que vão escolhendo os recheios que eles querem, né, gente? Então, eu sempre falo, é chantilly de nata. Eu uso o chantilly feito com a nata, tá? E eu gosto porque dá uma estrutura pro bolo também, sabe? E aí, então, gente, eu usei 2 bandejas de morango, uma caixa de bombom, né, e 4 natas. E ainda ia também esse recheio que é de brigadeiro de leite ninho, que no total eu usei 2 caixinhas de leite condensado e 2 de creme de leite para fazer esse recheio aí. Também vai leite ninho, né, gente, para fazer esse recheio. Bom, o total, gente, que eu gastei para fazer os recheios de ingredientes para fazer os recheios, esse foi a parte mais cara do bolo. Deu um total de R$105,84, tá? Então, veja bem, já gastamos na massa R$14,97, nos recheios R$105,84. Sempre gosto de detalhar dessa forma, sabe? Fazer primeiro a precificação da massa, depois dos recheios, depois da cobertura, e assim fica mais fácil para eu detalhar também para vocês, né, aqui que me acompanham, que estão, né, aí querendo saber quanto que eu gastei. A última parte do recheio é com nata e vai chocolate em pó, porque é chantilly de chocolate. Eu uso o chocolate cacau 50% para colocar na minha nata ali e que fica um gostinho bem bom, né, do chocolate. Vai passando a montagem para vocês, eu vou falando as outras ingredientes que eu gastei no bolo, tá, para fazer. Eu fiz, gente, numa bandeja fechada ele, depois vai aparecer para vocês a bandeja. Mas eu já vou falar que eu gastei R$17, bandeja G78, que é chamada uma bandeja fechada que eu vou usar para fazer esse bolo. Então, gente, já vou deixar aqui na tela para vocês descrito tudo que já falei que foi gasto para vocês relembrar e para eu falar, né, mais o que ainda foi gasto e quanto que eu vendi esse bolo. Vou deixar aqui na tela, então.
Então, vamos reformular aqui. Na massa, eu gastei R$ 14,97. No recheio, eu gastei R$ 105,84, tá? Na bandeja do bolo, eu gastei R$ 17,00 na bandeja, tá? E ainda a gente tem a cobertura do bolo, que eu gastei R$ 10,99, tá? Na cobertura. Então, todo esse somatório aí de valores, né, de gastos, deu um valor de 148,80, todos esses ingredientes somados, tá, gente? Então, para gastar assim bruto aí dos ingredientes foi 148,80. Nesse valor, eu ainda adiciono 10% em cima para eu saber o gasto, gente, dos gastos invisíveis que a gente tem, de gastos, luz, e a gente costuma colocar 10% em cima. Ficou a mais o valor de R$ 14,88, tá? Esse foi o valor dos gastos invisíveis, tá? E eu ainda preciso somar isso com aquele valor ali de 148,80, que ficou, gente, no total de gasto para fazer esse bolo, 163,68. Então, gente, esse foi o meu gasto total para produzir esse bolo de encomenda de 60 fatias, tá? E aí, então, gente, o valor de venda é de R$ 420, tá? Aqui, uma média, eu estou fazendo para venda, uma média de R$ 70 o quilo. Esse bolo, ele ficou em 6 quilos por aí, tá? A gente passa um pouquinho, mas menos não pode dar. É 6 quilos, cada quilo eu estou fazendo R$ 70, tá? Então, o valor que eu ganhei, gente, que o valor de lucro que me sobrou, tirando todos os gastos, foi de R$ 256, tá? Esse é o valor tirando todos os gastos. Eu vou falar um pouquinho quanto tempo eu levo para fazer esse bolo. Bom, gente, eu sempre começo fazendo massas e recheios, né? Claro que a gente tem que fazer essas partes para esfriar. Para bater as massas, gente, eu não levo meia hora para bater as duas massas, tá? Bato as massas, coloco assar no forno e vou dar um somatório de meia hora, tá? Vamos arredondar meia hora para fazer as massas. Para fazer o recheio, que só foi um recheio quente, eu uso mais uns 20 minutos. Ali dá uns 40 minutos, tá? Então, vamos arredondar para uma hora para fazer massa e recheios, tá? Vamos arredondar. Geralmente a gente faz um bolo desses no dia anterior, né? E nunca tu vai fazer tudo junto, né? Tu faz uma parte, depois tu faz a outra parte, sabe? Por etapas, entende? E aí, gente, no outro dia eu monto o bolo e eu levo para montar o bolo uns 40 minutos até preparar a nata ali, né? Preparar os recheios e montagem, no total dá em torno de uns 40 minutos. Para fazer essa cobertura, em torno de uns 20 minutos, tá? Então, gente, no total que eu gasto para fazer, de fato, assim, para fazer um bolo desse tamanho, é em torno de umas 2h30, tá? Até vou arredondar para 2h30, porque eu acho que eu consigo fazer ele em 2 horas, tá? Mas digamos que eu vou fazer tranquilamente, sem correria, sem pressa. Então, entre massa, recheios, 1 hora, e entre montagem e decoração, mais 1 hora, né? Então, 2 horas para eu ganhar esse valor de 256. Claro que tem idas no mercado também, né? Vamos contar idas no mercado. Geralmente, a gente vai já para fazer reposição para outras encomendas, né? A gente nunca é só para um bolo. Então, tem mais esse tempo. Bom, gente, eu acho que para mim o lucro tá ok, sabe? Né, para essa quantidade de tempo que eu levo para fazer. E eu gostaria de saber de ti também, o que tu achou desse valor? Tu achou bom? Tu achou pouco? Tu achou razoável? Né? Me conta aqui nos comentários, porque eu gosto de saber o que vocês acharam, tá bom? Então, gente, essa foi a minha encomenda desse bolo de 60 fatias. E esse é um bolo para corte, não é um bolo decorado, tá? Tem toda essa questão. Se for um bolo decorado, a gente precisa cobrar um pouquinho a mais, né? E geralmente eu uso outra cobertura para bolo decorado. Essa cobertura que eu estou utilizando
é a cobertura com glacê de claras, que ela é mais barata e até por isso ela ficou em R$10,99. Porque se fosse no chantilly, ele seria um pouquinho mais caro, tá? Bom, gente, então esse foi o meu vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês, né, quanto que eu gastei, quanto que me sobrou, que vocês tenham entendido direitinho. E é muito importante a gente saber precificar. E no meu curso eu ensino completo. Fazer bolo, fazer massa, fazer recheios e também precificar. O link está na descrição do vídeo e nos comentários fixado.